pessoal, Oráculo Felipe aqui. Então, saudações a todos, de amor, da concepção humana plena, Deus, da parte de Deus. Vamos então prosseguir a aula número 2 do nosso curso de filosofia de O Concepcionismo. Como já havia previsto, na aula onde a gente falou sobre como esse conteúdo não pode ser cobrado, ele é gratuito, não pode ser cobrado, mas existe o livro físico, tem um poder mágico, tem um poder magnético para ajudar. Mas basicamente esse conteúdo aqui não pode ser exclusivamente vendido, e o livro físico tem um custo para produzir, até pela produção e pelas nossas outras demandas de trabalho de várias pessoas que estão comprometidas com esse trabalho, tá? Então vamos agora falar da aula 2. A aula 2 vamos continuar com o nosso programa, com o nosso projeto já previsto, que é passar o livro de ponta a ponta, explicando quais são os benefícios, quais são as vantagens e qual é a importância, que tipo de natureza tem a importância de O Concepcionismo. Tá? Então, olhando para o livro, a primeira coisa que a gente vê aqui na capa, tem um símbolo, vou colocar na tela aí, nossa edição vai colocar aí na tela, tem um símbolo que representa uma singularidade com um cérebro dentro. Uma singularidade e um cérebro dentro. Por quê? Porque esse símbolo, esse ícone dessa forma? Porque a singularidade, que não é ainda devidamente compreendida pelo método cartesiano, pelo método científico, comprovação, prova real, a singularidade ela tem um peso importante na concepção de um mundo concreto. Ao longo do livro nós vamos explicar porque o que tem no centro da singularidade. Tem uma partícula, por assim dizer, abstrata de concepção humana plena. Todos os fenômenos de natureza espiritual, todos correspondem à natureza material. Deus, ele está fora do âmbito concreto da natureza concreta, mas ele toca a natureza concreta. Ele participa. Não existe a criação sem criador, por assim dizer. Não existe material sem o espiritual. Até essa xícara tem o seu campo energético abstracional, etéreo ou espiritual. Tudo. Então, a singularidade tem um papel muito importante. Ao longo do curso vai ter aulas adequadas para explicar. Por isso que é usado o símbolo de uma singularidade com um cérebro dentro. E temos a parte de trás do livro, que tem uma sinopse. Vamos proceder então à leitura dessa sinopse, porque ela é pequena, dá para ler aqui rapidinho, e eu vou colocar na tela aí para facilitar. Toda hora aprendemos alguma coisa nova. Cada uma dessas coisas se diz ser indispensável. Será que em todo momento recebemos algo que realmente precisamos aprender? Nem sempre, mas considerando apenas as coisas realmente valiosas de se saber, é maravilhoso aprender algo de bom todos os dias. Isso aí é verdade. Continuando aqui. Por exemplo, a rede mundial de computadores é uma das mais maravilhosas ferramentas modernas. São infinitas coisas que se pode encontrar e tudo que se possa querer saber, a todo momento. E quase tudo está nela. Será que existe algum tipo de conhecimento que vale mais do que tudo? Será que existe um conhecimento mais maravilhoso e importante? O último conhecimento a ser sabido por todos? A coisa mais importante que um ser humano pode saber, entender e compreender? O concepcionismo é o primeiro passo de um conhecimento totalmente pertencente à concepção humana plena. As mais importantes e preciosas respostas dadas por todos os avatares superiores
da ordem planetária ao longo de toda a era de peixes. Explicados no âmbito em que todas as culturas, de toda a história, de todo o mundo, concordam, claramente e habilmente, a toda e qualquer pessoa, ou ao menos, quase, porque cada pessoa tem o poder de escolher em que pensa. Então, muita gente, né, não quer pensar em nada disso, não quer saber de natureza humana, não quer compreender nada disso. É um conhecimento tão valioso que resolve quase todos os nossos problemas. Porque a maioria dos nossos problemas são problemas de inconsciência. Claramente, livre de qualquer mistério, livre de qualquer código, livre de qualquer mecanismo ou ritual, livre de qualquer enigma, livre de qualquer preconceito, livre de qualquer linguagem particular e indecifrável. Apenas a última coisa que um mortal pode saber antes de sua última epifania humana e fundamental à sua última apoteose humana. Assim como ensina o Mestre Avatar Supremo, desta e de todas as humanidades, de todas as dimensionalidades de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer que saibamos uma determinada coisa, um determinado tipo de conhecimento, né? Porque é assim que se livra da erraticidade e dos infernos. Pensa, se uma pessoa, um idoso, pensa no drama do idoso que tem um Alzheimer grave e sai pela rua e algumas esquinas ali, depois ele para numa pracinha, ele para e ele não sabe onde ele está por causa do Alzheimer. Ele esquece completamente, a mente perde o acesso da memória e olha o drama. A pessoa ali na rua, meu Deus, onde eu estou? E agora, para onde eu vou? O que eu estou fazendo? É a erraticidade, é um exemplo no mundo dos viventes, um exemplo concreto do que é a erraticidade da alma. Um sofrimento terrível. Né? E vamos continuar aqui, abrindo o livro. Aqui na segunda capa, temos de novo o símbolo, o concepcionismo. Esse rabiscadinho aqui foi a minha neném. Vou mostrar a foto dela aí que fez a assinatura dela e para mim é uma honra. Para mim é uma grande alegria. Não tem problema nenhum para mim, porque esse livro aqui é meu pessoal, tem um outro que está lá no outro escritório, não está rabiscado. Mas esse aqui eu não ligo da minha filha rabiscar. Tá? Então aqui, abri o livro, tem aqui as burocracias, né? Tem título aqui de novo. Felipe Machado é Aldebaran Cohen, depois eu vou explicar por que tem aqui junto com o Felipe Machado. Tem Aldebaran Cohen, que é uma versão, um heteronômio, depois eu vou explicar melhor qual a natureza desse heteronômio, né? Folha aqui de rosto. E aqui tem um preâmbulo, tá todo rubricado aqui pela minha filha, pela minha neném, mas o fato é que aqui tem um preâmbulo. Para a leitura também vou colocar na tela aí esse preâmbulo, que é uma recomendação prévia sobre a primeira promessa do livro, a primeira proposta em relação à pessoa que lê o livro, que consegue fazer isso. Tá? Vamos lá, ó. Prólogozinho que tem aí, um preâmbulo. Este livro deve ser lido de ponta a ponta para sua ótima fluidez e para a ótima percepção da fenomenologia resultante de sua integral e honesta leitura. Assim pode-se perceber a grandiosidade mágica e miraculosa de sua revelação. Esta revelação é dada a cada pessoa individualmente e em acordo com o seu momento evolutivo e potencial de ascensão em nível conceptivo, sendo garantido a todas as pessoas que, ao passarem por toda a sua jornada de desvelar abstracional, podem perceber como acontece uma maravilhosa transformação benéfica de sua concepção, sempre em todas as vezes, com todas as pessoas. As que têm a glândula pineal ativa percebem a nova realidade a se desvelar. As que ainda carecem de ativação pineal ativam ou aproximam-se
notavelmente da ativação a partir da leitura. Bom, aqui o preâmbulozinho que tem, né? Como eu falei, nós vamos fazer o curso pautado na leitura do livro, tá? E aqui nós lemos a primeira coisa que tem aqui no conteúdo do livro. Está falando da capa, da contracapa, né? Aqui da sinopse. Agora aqui, ó, esse preâmbulo do livro O Concepcionismo, ele promete a ativação da glândula pineal. Então agora vamos falar um pouco da glândula pineal. Ajudar a compreender melhor, eu separei uma listinha aqui, eu fiz uma pequena pesquisazinha rápida, né, para procurar o máximo de conteúdo possível, de boa qualidade. E nós pegamos aqui uma listinha, fizemos uma listinha sobre as principais características já conhecidas, já que já são consensuais a respeito da glândula pineal, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista místico. Então, para a ciência, ela também é conhecida como epífise, uma glândula endócrina, né, que controla, regula a produção de hormônios, né, regula também o sono, tá? Como ela é fotossensível, ela é sensível à luz solar, ela regula o sono. Quando baixa a luz solar, ela produz a melatonina, que é o hormônio do sono, e quando volta a luz, ela cessa a produção de melatonina e acontece o despertar pela manhã. Esse é o trabalho dela, basicamente, né? E ela tem uma ação que ajuda com a antioxidação orgânica, ajuda o sistema imunológico, tá? A estrutura dela no diencéfalo, parte do epitálamo, possui o formato que lembra uma pinha, daí o nome pineal. As principais células que a compõem são os pinealócitos. Né? Não precisa entrar em muita definição muito científica, porque isso tudo aí é o que a ciência já sabe, né? E aqui não é curso de medicina, mas essas funções dela são importantíssimas, são reconhecidas pela ciência, né? Não é curso de medicina, apesar do que o concepcionismo tem um forte poder de cura. Para as culturas orientais é considerado como o terceiro olho, Anja Chakra, na tradição yogi, né? Representa a intuição, sabedoria, né? Nas filosofias orientais, representa o órgão da visão interior, percepção extrasensorial e iluminação espiritual. Isso aí é verdade. Então, as práticas de ativação da glândula pineal ou descalcificação ou descauterização da glândula pineal elas produzem maior clareza mental, né? Experiências místicas e de consciência, percepção de realidades não físicas do mundo abstrato, maior conexão com a consciência cósmica ou divina. Né? Para René Descartes, olha o René Descartes aí. Para René Descartes, a glândula pineal é tratada como a sede da alma. Para ele é onde reside a alma propriamente dita. Né? Porque ele descobriu que todas as estruturas cerebrais são duplas, tem de um lado e do outro, um hemisfério e o outro. E a glândula pineal é a única estrutura que é central no cérebro. Então, determina a racionalidade, né? Tá bom. Crenças modernas. Popularmente associa-se a atividade da glândula pineal à produção de dimetiltriptamina, DMT. Bom, será? Algumas pessoas associam a uma produção natural dessa substância ou do efeito dessa substância. Claro que tem a ver, sim, tem a ver. Né? Sincronização cósmica. Em certas visões, a pineal é vista como um órgão que rastreia o céu, sincronizando ritmos biológicos como o ciclo menstrual e circadiano,
com os ciclos do Sol, da Lua e do Cosmos. É verdade sim. É verdade sim. Antenada sim no Cosmos. É importante notar que, do ponto de vista da neurociência e da biologia, a função primária da glândula pineal é a produção de melatonina e regulação do ritmo circadiano. O místico, por outro lado, oferece uma interpretação mais ampla e profunda, vendo-a como ponte essencial para a consciência e o cosmos. Tudo bacana. A minha pesquisa aqui, pesquisei alguns sites, algumas informações. Tá? Agora vamos passar a falar da glândula pineal dentro de uma pegada do ponto de vista de o concepcionismo. Por quê? Porque o concepcionismo faz logo aqui no preâmbulo, primeira informação do livro, ele faz uma recomendação de ativação da glândula pineal. O livro tem esse poder. Se você ler o livro de ponta a ponta, você vai perceber que vai mudar. Mas essa concepção, né? E por causa dessa ativação da glândula pineal. Então, ao longo do curso, nós vamos explicar melhor, né, especialidades da glândula pineal que o concepcionismo vem explicando agora com uma forma mais acessível, a linguagem da nossa cultura brasileira, da nossa língua portuguesa, a linguagem da nossa própria língua portuguesa. Como ela nos beneficia? A glândula pineal ela é responsável pelo acesso à natureza etérea. É através desse órgão que nós fazemos esse tipo de acesso. Tanto memória etérea, visão etérea, audição etérea. É uma forma genérica de falar do concepcionismo. Por quê? Porque isto está na base dos processos e dos fenômenos de natureza mística de todas as culturas, todos os tipos de mediunidade, todos os tipos de oráculos, todos os tipos de experiências místicas e espirituais. Todos os tipos de experiências abstracionais. Né? A glândula pineal determina o poder abstracional de um ser humano. Quanto mais ela fica cauterizada, menos experiência abstracional. Quanto mais ativa, mais experiência abstracional. Então os dois lados são perigosos também. É preciso haver um conhecimento, uma sabedoria adequada para promover e permitir o processo evolutivo. Não é brincadeira. Se uma pessoa tem a glândula pineal 100% cauterizada, vai ser fria, vai ser a tendência a ser um psicopata, porque a pessoa vai ser 100% fria, 100% zero abstração. Se a pessoa tem a glândula pineal 100% ativa, ou a pessoa vai ser um místico, uma pessoa mística, ou a pessoa cai em problemas de ordem psiquiátrica também. Porque com uma ativação integral e a falta de conhecimento vem as derivações, né? Daí porque Jesus Cristo falou que aquele que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Por quê? Porque não existe loucura. O que existe é dessintonia, desagregação das concatenações da concepção. Né? E existem processos, né, de meditações, de vários tipos de trabalhos feitos por várias culturas a respeito da glândula pineal. Existem várias meditações, principalmente meditações. E aqui em concepcionismo nós trabalhamos com um tipo de meditação que também permite, aliás, nós trabalhamos com a compreensão do sistema. Qual o cabimento da meditação? Você pode nem ter... A maioria dos conteúdos que eu tenho visto sobre meditação são embustes, sabe? Da mesma forma eu posso jogar um tarô aqui, eu estou jogando aqui as cartas, igual qualquer criança está brincando ali. A criança não, é mais difícil a criança errar se uma criança brincar com uma coisa dessa. Mas eu posso estar jogando aqui o papel numa mesa, virando e dando uma opinião. Qual a diferença? Que aquilo ali tem uma conexão etérea, tem um plano etéreo
conectado, que a pessoa vai escolher a carta, orientada por um plano etéreo, ó, que vai comunicar através daquilo. Qual é? A glândula pineal está na base desse trabalho. A glândula pineal está na base desse processo. Por que uma pessoa ora, fala com Deus, e Deus responde? Por que outra não? Porque tem gente que ouve Deus, e tem gente que ouve vozes, né, que aí cai na psiquiatria, e tem gente que ouve Deus, e você vê que aquilo ali acontece. Várias vezes, eu mesmo já tive essa experiência, né, e, meu Deus do céu, será? Aí eu vou ver aquilo. Ou então eu desprezar, né? Não querer ouvir. Em momentos de erraticidade, e Deus avisando, e aí depois, né, entrar num barco furado. Às vezes você poderia saber que você está entrando num barco furado, você entra, né, por desprezar a comunicação etérea, desprezar Deus, né? E para mexer com glândula pineal é preciso ter uma segurança, porque assim você pode promover felicidade e sucesso. Você precisa ter um tipo de responsabilidade. Como isso é de extrema importância, eu vou falar logo. A glândula pineal, ela te permite o acesso ao plano espiritual, o acesso ao plano superior, a audição espiritual. Mas você precisa ter uma segurança, porque como eu passei por esse processo aqui, eu sou experiência viva para falar do processo que eu passei de ativação da glândula pineal, sabe, que eu quase não suportei, eu botei um pezinho no problema e voltei. Tá? Por quê? Porque você precisa de dois fatores para garantir a sua segurança ao trabalhar com a ativação da glândula pineal. Primeiro fator de segurança, conexão ao amor verdadeiro, Deus. Sem isso, não mexe com glândula pineal, sai fora, porque você não vai suportar a descarga energética, você não vai suportar o rebuliço que acontece, você não suporta, sem essa conexão. E para amarrar essa conexão, existe um trabalho chamado caridade. Caridade não é só coisas que envolvem dinheiro. Você pode fazer atitude de bom sem dinheiro. Por exemplo, às vezes você tem um problema com alguém, a pessoa te humilha, te esculacha e tal. Aí a sua vontade, aquela pessoa que quer te matar, que se você morrer ela vai rir, a sua vontade é odiar essa pessoa. A sua vontade é, às vezes, se vingar. Mas se você conseguir compreender Jesus, a atitude do amor verdadeiro, o amor divino, de amar e de tentar fazer, de tentar fazer algo de bom que conquiste para o bem, que vire esse jogo para o bem. Se você se antenar com esse tipo de visão e de comportamento, você canaliza a energia positiva, você consegue a devida proteção para a sua concepção. Jesus Cristo ensinou isso, não foi à toa. Tá? Então, essa é a segunda aula. Nós falamos sobre o livro, pela primeira vez olhamos para o livro propriamente. Falamos sobre aqui o ícone representativo aqui, a sinopse da capa de retaguarda e sobre a primeira promessa do livro, o primeiro benefício do livro, que é a ativação da glândula pineal, que muda tudo, porque você acessa a concepção humana de uma outra forma, tá? Então, essa é a promessa.
primeira promessa de o concepcionismo, sem boost, sem marketing, sem gatilho, sem estratégia. É só a realidade. Se puder comprar o livro, compra. Se não puder, você tem aí à disposição. Qualquer coisa pode comentar, pode mandar uma mensagem inbox. Nós estamos providenciando aqui o link para o grupo de WhatsApp, mas se falar inbox, você entra no nosso grupo de estudo fechado, onde você pode comentar, perguntar, falar opinião e você pode acessar o livro. Temos o link aí. A compra, ela tem um resultado especial para a pessoa, mas às vezes a pessoa que não pode. Nós fomos orientados pelo plano superior a não manter o livro exclusivamente para venda. O livro é acessível a todos. Mesmo se você não pode comprar o livro físico, livro bonito, que você pode baixar o PDF, caso você queira o conhecimento mais importante para o gênero humano, caso você queira, né? Eu sei que não é muita gente que tem essa visão, mas eu sei que tem pessoas que precisam, que querem isso, e que vão gostar, que vão ver que dali elas vão dar um passo diferenciado na vida delas, com um conhecimento verdadeiro, um conhecimento da concepção humana. Votos de saúde, amor, tudo de bom, amor verdadeiro, né? Não ligue para quem discorda de você. Se você estiver conectado na força do amor verdadeiro e da sabedoria do bem, da atitude para o bem, você minimiza seus problemas, você para de piorar e pode trabalhar em função de melhorar em si próprio, em você mesmo. Tá? Se puder, leia o Concepcionismo.